Então, pessoal, retornamos aí para fazermos aí a correção das atividades. Espero que, mesmo sem a gente ter esse feedback aqui, né, através do chat, infelizmente hoje não foi possível a gente conversar mais ainda através do chat, mas eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido um sucesso, né, que vocês tenham adquirido mais conhecimento em relação a todos esses assuntos da comunicação, tá? Então vamos à correção das nossas atividades. Antes de fazermos a nossa correção, vamos só dar uma olhada mais no slide aqui para a gente ver o que devemos levar, guardar dessa aula de hoje, essa aula de número 4. Vamos seguir aqui, ó. Então, diferentemente do circuito clássico, que circuito clássico é esse, né? Aquele que é fechado, por exemplo, o circuito clássico onde eu envio uma carta para você, tá? Então, eu sou a fonte, né, essa fonte da mensagem, vou emitir a mensagem, sou o emissor, você vai receber essa carta e só. Você vai ler as informações que eu escrevi nessa carta, que eu trago na carta, e só. Você não vai estabelecer ali uma recodificação no sentido de mudar o sentido ou trazer outras possibilidades de leitura. Ou seja, é aquele circuito mais fechadinho, né, mais linear. Parte daqui, né, de mim que sou o emissor, né, a fonte da informação, chega até você e não há esse movimento de retorno, de transformação, só de codificar, recodificar, né, eu codifico, você recodifica, mas não há uma transformação dessas informações, né, elas param aí onde você, a pessoa que recebe a carta. Já, vamos voltar aqui nos slides, o fluxo semiótico, não é isso que nós estamos abordando, esse assunto, o fluxo semiótico da comunicação, ele é aberto, pessoal. Como assim aberto, né? As mensagens, elas não só são recebidas, mas elas são transformadas. Elas são transformadas quando são codificadas e decodificadas. Olha aqui, ó, elas seguem esse movimento de serem codificadas, decodificadas e recodificadas, ou seja, elas recebem um processo de transformação. A fonte, não é isso? De onde a origem, a gênese, digamos assim, das informações e mensagens, né? Elas vão também recodificá-las, não é? No sentido de fazer com que quem está as recebendo, né, interprete, não é? E emita novamente não só para um destinatário, como aquele processo lá do circuito clássico que eu falei, mas para, olha aqui, ó, estamos nos referindo a destinatários, no plural. Então, seguindo aqui, ó, com os nossos slides, uma observação aqui que nós colocamos para vocês, ó. A fonte, pessoal, ó, ela pode ser, ela é o destinatário, não é isso? E o destinatário, quem recebe, eu enviei uma mensagem para vocês, não é isso? Vocês que a recebem, essa mensagem, vocês também serão a fonte. Por quê? Ó, é um movimento circular. Ou seja, eu emito uma mensagem, vocês a codificam, recodificam, transformam-na e aí vocês vão emitir novas mensagens aí transformadas, novos sentidos para essa primeira informação que eu dei para vocês. Ou seja, é um processo circular, um processo muito maior. Só que abrindo aqui um parênteses, a professora Edinalva disse que parece que o chat aí deu um sinalzinho aí, né, professora? Deu, já voltou e eu postei aqui como é difícil a aula sem vocês.
Olha aí. É muito difícil, gente. Nós estávamos aqui sem esse retorno, né? Nessa comunicação aí clássica, que só a mensagem... Fechada. Isso, a mensagem só vai e nós não tínhamos aqui esse feedback, que é muito importante. Então, assim, dá aquela agonia, né? De não receber um retorno, de não saber como vocês estão... entendendo o conteúdo, interpretando essa mensagem que está sendo enviada. Então, assim, quando aqui conseguimos entrar, e eu vi aqui que estamos com o Polo de Cerejeiras, Extrema, Ai, que Costa bom, Marques, que bom. Espigão, e aí já quando eu consegui acessar, já apareceu aqui as respostas, são várias participações. Um abraço a todos vocês aí dos polos, e hoje nós vimos aqui na prática como é difícil a aula sem vocês. Ainda mais para nós, assim, que somos linguistas, né, que estamos aí atuando nesse processo comunicativo. Imagine, né, a gente não tem uma noção, uma ideia de como vocês estão recebendo, estão codificando, recodificando e transformando as nossas mensagens, né, o tal do... É o famoso feedback, né? Então, agora a professora Dinalva comentou dessa agonia, né? Dessa ansiedade que dá, e me remete a um texto bíblico, né? De quando a gente lê assim, ó, é quase um clamor no deserto. Eu me senti aqui, meu Deus, para quem que eu estou falando? Então, que bom que vocês retornaram aí, que tivemos esse feedback, a gente fica feliz, tá aí. Postem durante a semana, né, até o nosso próximo encontro. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, como não tivemos a oportunidade de falar durante o primeiro momento, né, então coloquem aí as dúvidas, as sugestões. Se não der tempo da gente atender a todas, né, que vocês postarem, no nosso próximo encontro a gente retoma e tira algumas dúvidas, algumas questões que porventura tiverem surgido, tá? Então vamos seguir aqui com a nossa teleaula, não é isso? Então, pensar que a fonte, ela segue aí esse movimento circular, né? Então, as informações, elas não vão... deixa eu mudar aqui a caneta, só um momentinho. As informações, elas não ficam no movimento linear. Olha aqui, ó, não ficam. Tá? Ou seja, elas seguem um movimento circular, mas esse movimento circular também, eles se dispersam, olha, em múltiplas informações, conforme elas vão sendo decodificadas e recodificadas, ou seja, elas sofrem várias interpretações, tá? Então depende muito também do contexto, da situação em que você recebeu essa mensagem, e depende muito do intérprete. Quem recebe essa mensagem, né? Qual a visão de mundo, qual a visão crítica que ele tem sobre determinados assuntos, determinadas informações. Então, isso vai depender muito também dessa fonte, tanto de quem emite daqui, aí quem recebe, transforma e emite novamente, e aí ficamos nesse movimento circular. Não é isso, professora? Eu acho que, mesmo o pessoal não tendo conseguido no momento anterior, mas eu acho que ficou claro nesse sentido, né? Alguém postou alguma coisa de dúvida, assim? Eu observei aqui que eles já estão respondendo, né? As atividades. Tá? E eu observei que parece que eles tinham as respostas. Na verdade, eles não tinham as respostas. Eles entenderam o conteúdo, o assunto abordado, né? Porque essas respostas não são enviadas aos polos, mas a gente observa que os alunos respondem corretamente. Então, por mais que tenhamos ficado aqui impossibilitados de ter esse feedback de vocês, tivemos agora, né? Com as respostas aqui, que dá para ver que não estão fora, né? Não estão erradas, e a gente observa que vocês estão entendendo o conteúdo por meio dessas respostas que eu já consegui visualizar. Embora eu já observe aqui alguns polos aqui abandonando o chat, que eu sei que eles não estão abandonando, dificuldade mesmo de acesso, mas eu já tive o feedback. Esse momento aqui que deu para vocês postarem, já dá para nós fazermos aqui o quê? Interpretarmos essa mensagem. Então aqui,
olhei as respostas, isso é uma comunicação. Eu, intérprete, já interpretei essa comunicação, essa mensagem que veio, e já o transformo em outra mensagem, através da minha experiência aqui com o chat como professora EAD. Isso, viu? Que interessante. Ótima ótima colocação da professora Dinalva. Então, esse feedback nada mais é do que vocês receberam as mensagens aí, vocês transformaram essas mensagens e estão dando o retorno aí. Dentro dos questionamentos, das contribuições de vocês, houve aí esse processo de transformação para que as mensagens elas ganhem novos sentidos, né? Então, seguindo aqui, antes da nossa correção, propriamente dita, né? O que a gente tem que guardar? Então, é importante nós guardarmos dessa aula de hoje, que as mídias, não é isso? Que a gente falou muito na questão das informações através das mídias, né? Olha aí, os códigos digitais, né? Elas modificam ou transformam as informações ao recodificarem os signos. Olha aqui. Esse é o movimento de transformação. Então, essas mídias, pessoal, elas não são neutras, tá? Nessa transmissão de mensagens e no processo comunicativo propriamente dito, né? As mídias, elas escolhem determinados signos para provocar, eu gosto muito dessa palavra, ó, para provocar determinados efeitos de sentidos nos seus destinatários, ou seja, condicionam a interpretação. Foi aquele exemplo que nós trouxemos no momento anterior do rio, né? Se eu quero falar das belezas naturais de um determinado lugar, mas o rio ele está poluído, né? Através de todo um aparato tecnológico, não é? Eu transformei aí essa informação, porque qual é a informação principal? Que o rio está poluído, ele está com água escura, mas aí eu não quero que essa informação chegue até vocês, eu dou aí uma maquiada, como eu utilizei esse termo, né, no sentido de que eu não quero passar essa transformação, eu quero padronizar uma estética, a beleza daquele local, as belezas naturais, então eu não vou deixar aparecer essa cor escura, né, essa água turva. Eu quero uma água limpa, né? Eu transformei essas informações. Então, dando continuidade, ó, nós podemos também guardar dessa aula de hoje, né, que as mídias, por elas não serem neutras, né, como falamos anteriormente, nesse processo todo de comunicação, o que é preciso? Que as mensagens, né, da mídia, as mensagens midiáticas, sejam recebidas e interpretadas de que maneira, pessoal? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, ó, que essa palavra é importantíssima. Principalmente lembrando que nós estamos falando de qual ambiente, de qual espaço, principalmente dentro da escola, ó. Nós, enquanto educadores, né, que estamos atuando aí em qualquer espaço dentro de um contexto escolar, a gente tem que levar os nossos alunos, orientá-los a ter sempre uma visão crítica de toda e qualquer informação que esse aluno receba. Tá? Então, dentro do ambiente escolar, é importantíssimo que nós, educadores, tenhamos essa, digamos, essa habilidade de trazer as informações que são múltiplas, não é isso? São diversas. Lembrando também, no início da nossa fala, ó, linguagens. Não podemos pensar linguagem no singular, não é isso? A gente tem que pensar em diversidade de mensagens, e essas mensagens, elas ocorrerem através de diferentes códigos, né? Seja do código, nosso código linguístico, né, da língua portuguesa, que é convencionado, né, a linguagem escrita, a linguagem falada, a estética, né, a gestual, né, todo esse processo comunicativo que a gente utiliza aí várias
vários tipos de códigos, de sinais, de signos, não é isso, pessoal? De signos. E para eles significarem, volto a dizer, depende do contexto que essas informações estão sendo transportadas. Então, é importante para a nossa aula de hoje guardar essas questões. Então, para fechar, o fluxo semiótico, olha aqui em cima, no alto da nossa tela, fluxo semiótico da comunicação, eu tenho que guardar o seguinte: a realidade que é construída, né, transformada pelas mídias, ela se dá por meio de signos e linguagens que precisam ser interpretadas, para que não seja simplesmente acatada como verdadeira e única, não é? E essa interpretação vai depender sempre das condições contextuais, ou seja, do contexto em que esse intérprete ele está. Então, pensar sempre, pessoal, eu vou mudar ali a cor da minha caneta para que a gente não esqueça dessa palavra principal, para nós partirmos então para a correção. Como a professora Edinalva já adiantou que o pessoal está respondendo tudo certinho, eu nem vou me preocupar muito em me ater em dar a resposta certa, porque eu sei que vocês já trabalharam aí direitinho. Mas, ó, mudando aqui a cor da minha caneta, pensar em todo e qualquer ato comunicativo, eu tenho que trabalhar muito bem essa visão, essa minha interpretação de maneira crítica. É enxergar o mundo, é enxergar as situações comunicacionais sempre de forma crítica, não é isso? Então vamos para as nossas atividades. Professora Edinalva, eu vou solicitar que ela leia, não é, as questões, para mudar também um pouquinho a fala, para vocês não enjoarem, né? Então, professora Edinalva, eu vou pedir que você leia as questões e aí a gente comenta as respostas. Questão 1. Entre as questões abaixo, marque a alternativa incorreta. Primeira alternativa. Segundo a semiótica, a compreensão de uma mensagem implica em recodificação e interpretação. Para que alguém entenda efetivamente uma mensagem, tem de poder significá-la e interpretá-la. Segunda alternativa. Um signo depende de outro signo para ser interpretado. Isso quer dizer que a mensagem é modificada ao ser interpretada em outro código, como foi dito na sessão anterior. Terceira alternativa. Os signos sozinhos não significam. É preciso interpretar os signos para que se chegue a um significado, que não está no signo, mas na interpretação ou significação produzida pelo intérprete por meio do interpretante, outros signos. Quarta alternativa. O fluxo semiótico da comunicação é fechado. As mensagens transformam-se ao serem codificadas, decodificadas e recodificadas. A fonte é a origem de informações e mensagens porque as recodifica, as interpreta e emite para outros destinatários. Então, o que nós podemos perceber nessa questão aí, número 1, que todas as assertivas, né, isso, elas estão corretíssimas, porém, no nosso último parênteses, né, isso, professora, nós temos aí uma palavrinha que torna essa assertiva incorreta, porque a questão pedia para marcarmos a assertiva, né, o enunciado incorreto. E que palavrinha é essa, pessoal? Vamos aqui ao nosso slide, ó. É justamente pensar que o fluxo semiótico, olha aqui, ó, da comunicação, ele é fechado. E não é, né, pessoal? Nós falamos tanto nesse sentido, né, de que ele é aberto, ele é transformado, ele é codificado, recodificado, não é isso? E emitido novamente de uma outra maneira, com uma outra interpretação, não é isso? Vamos seguir então a nossa questão número 2, por favor, professor. Ah, a professora quer fazer um comentário? Só parabenizar os alunos lá de Espigão, Costa Marques, Extrema, dizer que a aluna Gisele, lá de Costa Marques, respondeu
corretamente, que é a última alternativa mesmo, a incorreta. Então vamos à alternativa. Obrigada, viu, pessoal? Vamos lá. A questão 2. Relacione as alternativas utilizando a seguinte representação para os códigos: A, analógicos, e D, digitais. Primeira alternativa: são códigos físicos e vivos para a comunicação. Desenhos, pinturas, gestos, palavras e outros. Segunda alternativa: são os códigos usados nas mídias contemporâneas e fazem circular informações com eficácia e padrão de qualidade. Terceira alternativa: são os códigos das máquinas, que emitem e recebem sinais, codificam, decodificam e recodificam as linguagens humanas. Quarta alternativa: representam com maior vivacidade e presença nossos pensamentos, sentimentos e conhecimentos. Quinta alternativa: são códigos muito mais ágeis, eficazes e eficientes na produção e circulação de informações, porém, exigem um sistema de transmissão dos sinais muito mais complexo. Então vamos já partir para o slide da correção, onde nós temos, pessoal, aqui, ó, os códigos analógicos, né, como falamos, lembra o exemplo da carta que nós demos, né, ó, são códigos físicos, né, isso, vivos para a comunicação, né, os desenhos, as pinturas, os gestos, palavras, né, a carta que eu não coloquei aqui, enfim, são esses códigos mais subjetivos, né. Então, primeiro parênteses, código analógico, né. Então, o segundo parênteses, né, os códigos usados nas mídias, esse aqui, né, é tranquilo para a gente, né. Então, os códigos digitais, aqueles códigos que as informações elas circulam, ó, com maior eficácia, né, tem um padrão de qualidade muito maior. O terceiro parênteses, também códigos digitais, pois são os códigos aqui, ó, das máquinas, né, todo o aparato tecnológico, enfim, que emitem aí esses sinais para um grupo muito maior. O quarto parênteses, né, representam com maior vivacidade, ó, interessante essa questão aqui, ó, nossos pensamentos, sentimentos e conhecimentos, ou seja, deixa eu ver se dá para escrever aqui, a nossa subjetividade, né? O sujeito aí, ele aparece com mais subjetividade, com mais individualidade, né? Acho que deu para entender. Subjetividade. Eu não tenho muita astúcia para escrever na telinha, mas é pensar no sujeito, tá? E o último parênteses, né, os códigos muito mais ágeis, né, eficazes, aí, eficientes nessa produção, principalmente de circulação, são os códigos digitais, né? Por quê? Porque eles exigem aí um sistema de transmissão de sinais muito mais complexo, né? Todo esse aparato tecnológico. Vamos aí seguir então para a nossa questão de número 3, professora Edinalva, por gentileza. Só parabenizar a aluna DI, lá de Extrema, que respondeu aí corretamente a questão 2 com a sequência correta, né? Analógicos, digitais, analógicos e digitais. Parabéns a todos os outros alunos que também responderam corretamente, que entendeu aí a questão dos signos analógicos e digitais. Parabéns e muito obrigada pela participação, pelo interesse, não é? Pelo crédito que vocês nos dão aí do outro lado, aí em todos os polos, viu? Muito obrigada a vocês que estão aí participando e contribuindo para a nossa aula. Então, na nossa terceira questão, por gentileza, professora Edinalva, vamos ler? Questão 3, responda às questões que seguem. A, como são constituídos os signos? E B, defina os códigos. Se a professora permitir, eu já vou ler aqui a resposta da aluna Senilda lá de Espigão. Claro, com o maior prazer. Ela já respondeu aqui que são constituídos por parte material chamada significante e referem-se a outra coisa, como objeto, ideias, sentidos e valores.
E a definição, isso, a Constituição, né? Ela já postou também a definição? Ainda não. Alguém a definição? Deixa eu só verificar aqui. Ah, se tiver alguém, olha, melhor, porque aí não fica uma coisa tão fechada, né? Fica não, mais a que já aparece a você. resposta da questão 4. Acredito que o chat tenha saído no momento, então... Tá, ok. Então vamos aqui para a nossa correção. Ó, nós temos como constituição dos signos, não é isso? Como é que eles são constituídos? Então, os signos, eles são elementos da linguagem, não é isso? Em torno dos quais é possível, olha aqui a nossa palavra importantíssima, né? Que a aluna também, da maneira dela, ela especificou, né? Dos quais eles são possíveis aí a significação. Então, os signos, eles são constituídos por uma parte material, não é isso? Chamada de significante, e referem-se a outra coisa, pode ser objetos, ideias, sentimentos e valores, e remetem a outros signos na mente de um intérprete, que esse vai trazer o quê? O significado. Então, o signo, ele tem aí colado, só lembrando, né, o significante e o significado. E na questão, na letra B, professora... Ela respondeu sim aqui, que nós não temos questão 4, né? Então, a Sim. alternativa B, ela colocou o código analógico é a parte física. O código digital é a mídia, tudo que está sujeito ao satélite. Isso, e esse analógico aí, digital, não é isso? Como a gente tem ali, ó. Vamos voltar aqui para o slide bem rapidinho para fechar, ó, o conjunto de regras ou de valores e de sinais, né, de signos que devem ser usados, devem ser receber esse significado, não é isso? Para que o ato comunicativo ele seja efetivo. Então, pessoal, mais uma vez, só para agradecer a vocês pela participação. Se no primeiro momento não conseguimos aí esse feedback mais imediato, mas agora, ó, vocês entrando, então deixa a gente feliz e dizendo que no nosso próximo encontro, tá? Como não tivemos aí uma comunicação no início, se vocês tiverem alguma dúvida desse nosso assunto, tá? No próximo encontro a gente retoma sem problema nenhum, será um prazer. Não é isso, professora? Vamos nos despedir. Isso mesmo. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Um abraço bem apertado, bons estudos, boas leituras, retomem aí essa aula de hoje, tá? Para que no nosso próximo encontro a gente dê continuidade. Um abraço, viu, gente? Até o nosso próximo encontro. Tchau!